Olá, bom dia, tudo bem? Essa é mais uma devocional feita pela manhã para abençoar o seu dia. A nossa reflexão de hoje está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. O apóstolo Pedro é um símbolo do homem inconstante. Como o pêndulo de um relógio, oscilava entre as alturas da fé e as profundezas da covardia. Sempre explosivo, falava sem pensar e agia sem refletir. Era capaz das afirmações mais sublimes acerca de Jesus, para depois capitular as fraquezas mais vergonhosas. No momento, expressava uma fé robusta e no outro, só sobrava diante da incredulidade. Pedro chegou a ponto de negar seu nome, suas convicções, sua fé e seu Senhor. Ele desceu os degraus da queda ao julgar-se melhor do que seus condiscípulos, ao seguir a Jesus de longe, ao se inserir no meio daqueles que zombavam do Filho de Deus e ao negar repetidamente e até com impropérios que não conhecia. Pedro chegou a ponto de desistir de tudo. Abriu mão de ser discípulo. A única coisa que sabia fazer era chorar amargamente e alargar o seu leito com grossas lágrimas. Mesmo Pedro tendo desistido de si mesmo, Jesus não desistiu de Pedro. Jesus não abdicou do direito de ter Pedro ao seu lado. Por isso, mandou-lhe um recado pessoal. Jesus não desiste nunca dos seus. Ele é o pastor que procura a ovelha perdida. Ele vai ao encontro daqueles que caíram, para por seu amor restaurá-los. Esse trecho, ele fala sobre a atitude de Pedro e como Pedro se sentia depois da morte de Jesus e mesmo depois que Jesus ressuscitou. Pedro, ele ainda tinha dentro de si um peso que ele carregava por conta de ter negado Jesus, por conta de ter passado por tudo que passou, mesmo depois de ter andado tão pertinho de Jesus e ter convivido, presenciado tantas coisas que Jesus realizou ali naquele tempo que eles estiveram juntos. Então Pedro, ele carregava dentro do seu coração essa amargura, ele chorava arrependido. E eu quero trazer aqui hoje para a gente pensar um pouco sobre coisas que de repente nós fizemos, que não nos alegramos, mas que a gente vive pensando nisso. A gente vive trazendo à memória de novo essas atitudes ou até mesmo pensamentos em relação a coisas que a gente sabe que feriram a presença de Deus na nossa vida. E o meu convite hoje é para que você abandone isso, para que você não faça como Pedro, não desista de você, não desista de seus sonhos, não desista de continuar por conta de uma atitude que ficou lá para trás. E mesmo que você pense em desistir, Deus não desistiu de você. Ele vai ficar por muito tempo mostrando a você que Ele te ama e te chamando de volta.
chamando para perto dele, para viver coisas extraordinárias na presença dele. Esse amor que Jesus tem pela tua vida, pela minha vida, ele não acaba. Jesus não olha para aquilo que nós fazemos. Jesus olha para quem somos. E mesmo aquilo que fazemos, mesmo que venha ferir a santidade de Deus na nossa vida, a Bíblia diz que nós temos um advogado diante do Senhor que defende por nós. Então, se isso que você tem pensado, tem se martirizado, ainda te fere e ainda te impede de prosseguir, peça perdão a Deus, se arrependa e continue. Amém? Minha oração é para que você tenha forças de se levantar e a atitude correta para se reposicionar diante do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigada, Senhor, por esse dia. Te louvamos, ó Deus, pela tua presença que é maravilhosa na nossa vida. Te agradecemos pela tua palavra, que mais uma vez vem de encontro com aquilo que nós precisamos para a nossa vida, aquilo que precisamos mudar, reposicionar, recolocar. Precisamos da tua presença, precisamos do teu amor, precisamos da graça do Senhor, Deus. Por isso, Senhor, vem sobre nós mais esse dia, mais esse momento. Nós precisamos do Senhor, exaltamos o teu nome, te louvamos, te glorificamos. Rendemos graças ao Senhor nesse dia e dizemos, ó Pai, que nós não desistiremos, nós não recuaremos, mas nós iremos prosseguir adiante até que o Senhor venha. Fica conosco mais esse dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia.